Tudo rodando, Ti? Tudo rodando. Boa. Décimo primeira, né? Isso. Boa. Maravilhosa, acompanha. Vamos lá. 11º episódio de Pode Criar. E como vocês, assim, ó, já estão reparando, a gente está no cenário novo, parceria com o Espaço 7, ajuda com o Koji, com os equipamentos. E a nossa convidada de hoje, Camila Bares. Tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Eu fico muito feliz, assim, A gente estava conversando aqui nos bastidores que faz um tempo que a gente está querendo trazer você, né? Só que por questão de agenda, às vezes a gente conseguia, aí quando era um ponto era outro, aí não batia outras coisas, mas finalmente aconteceu, né? Obrigado, Camila, por estar aqui, tá? Eu que agradeço. Acho que era para eu gravar nesse espaço mesmo, né? Tinha que ser, né? O tempo certo, né, a gente fala. Exato. E falando em questão de tempo, vamos contar a sua história, né? Desde o início, como foi que você conheceu o Criar? Qual foi o seu primeiro contato com o Criar? Eu era jovem aprendiz em 2014 e já tive um contato com a fotografia de início no ensino médio. Tinha uma oficina de fotografia e me apaixonei por fotografia, só que eu não imaginava seguir o caminho do audiovisual. E numa conversa tinha um processo seletivo da 12ª turma do Criar aberto e uma colega de trabalho na época que tinha feito a 7ª turma, ela falou assim, por que você não tenta fazer o Criar? Eu acho que é a sua cara. Aí fui procurar pra ver o que era, falei, vou tentar fazer o processo seletivo. Mas uma dúvida aqui, Camila, como é que foi o seu contato na fotografia na escola? Que você falou que começou na escola, né? Tinha algum curso na escola? Como é que foi, assim, esse contato? Isso, era uma oficina de fotografia, era um projeto chamado Olha a Gente Aqui. Então eles faziam oficinas de fotografia pra gente explorar o espaço escolar mesmo. Então eles levavam câmeras, então a gente trabalhava com foto e com vídeo também. Então foi um projeto bem bacana, assim. E aí eles tinhão parceria com o Criar, é isso? Não, no caso não, era em paralelo. Então Entendi. essa oficina foi dentro da minha escola no ensino médio, na época, quando eu estava no 2º ano do ensino médio. E aí o Criar foi indicação de uma colega de trabalho. Então eu já tinha saído do ensino médio, trabalhava como jovem aprendiz numa outra área. E aí ela indicou o Criar falando que era a minha cara. Aí eu fui procurar para ver uma oficina que era mais próxima. Eu falei, tem a oficina de câmera. Como eu já conhecia fotografia e eu vi que trabalhava com vídeo também, eu falei, acho que eu vou Acho tentar. que tem tudo a ver, vou lá ver. Eu falei, um tá próximo do outro, então eu falei, eu vou tentar pra ver qual que é, né? E a sua turma, qual que foi? Foi a turma... Turma 12. Turma 12. Isso. E aí, na sua turma, como é que era o processo de seleção? Você só tinha que ir no Criar? Você tinha que se inscrever no site? Era por indicação? Como que você chegou e falou, vou no Criar e vou tentar me inscrever num curso, por exemplo, né? No Criar, eu não me engano, não lembro se nessa época já era por indicação, que tinha a questão do aliado social. Sim, era por indicação. Por indicação, tá. Eu só não lembro agora qual órgão que eu fui pra conseguir Entendi. a indicação. Mas eu consegui a indicação, aí eu lembro que você tinha que preencher os dados, aí você tinha que responder uma pergunta que era o que você vê da sua janela. Você podia responder de qualquer forma. Aí eu lembro que eu fiz um poema. Que legal. Aí, você lembra dele até? Eu não lembro desse poema, mas olha só. Mas foi através do poema. Foi através do poema. Eu nem lembrava disso agora falando. Que legal, aí eu comecei a lembrar. Né? Aí eu até lembro que câmera era a oficina mais concorrida, assim, era muita gente. Eu falei, eu vou tentar, vamos ver o que vai dar, né? Não, e até hoje eu sinto, assim, que na área do audiovisual, a fotografia, acho que é o brilho, assim, né? Muitas pessoas tentam ir pra fotografia, né? Mas falou, vou tentar e tal, e aí, através do poema, você conseguiu entrar no Criar, foi isso? Isso, aí teve o processo seletivo, você lembra que era muita gente. Nossa, assim, no meu também. Era eu bastante. fui da 4ª turma, né? Mas era bastante gente. Deu medo, assim, vocês falaram, será que eu vou conseguir? Deu receio, eu falei, será que eu consigo? Não sei, né? Eu falei, tanta gente. Falei, vai ter... Já ouvi gente que já tinha tentado mais de uma vez o Criar. Nossa, 2ª vez que eu tô aqui. Vamos ver se dá certo. Aí você já tipo, opa... Eu falei, não sei. É tipo tirar a carta, né? Será que eu vou passar será que eu já passo de primeira? Ou será que eu vou tentar a próxima depois? E aí você passou? E aí passou, de primeira. E aí como foi? Você entrou lá, era o que você esperava? Como que foi a sua expectativa, né? Tipo, quando você chegou e entrou no Criar? Eu acho que não era nada, assim, do que eu esperava. Né? Até porque antes eu até brincava com uma amiga assim, de infância, né? Ela é uma mais velha que eu, e ela acabou indo pra esse meio também. Já ela trabalha com produção. E aí eu brincava com ela, falava, não vou trabalhar com audiovisual, quero fazer outra coisa. E aí quando eu entrei no Criar, eu comecei a ver esse mundo do audiovisual, do cinema, assim, me apaixonei. Me apaixonei por vídeo, assim, eu sou muito apaixonada por vídeo.
Não, cinema não tem como não se apaixonar, né? Nossa, cinema... Ontem eu fui, que agora, inclusive, não sei se esse episódio vai sair nesse período, mas tá com a promoção agora do cinema, né? R$ 12 até 4 de outubro, que é pra incentivar a galera no cinema e tal. E você estar dentro de uma sala de cinema é muito diferente, né? De você assistir em casa, é outra experiência. Né? Exatamente, é outra experiência. E você começou a se apaixonar por essa área do audiovisual e teve algum ponto, assim, desse universo de câmera que você escolheu que mais te encantou? Tipo, na hora que você estava aprendendo sobre fotografia, assim, você lembra alguma coisa durante o curso que você falou, nossa, isso é muito legal. Você lembra? Eu gostava muito, na verdade, da prática, assim. Da Gostava prática, de pegar na câmera e ir tentando. Eu era aquela pessoa que gostava de sair com a câmera na mão mesmo. Ah, boa. Porque tem gente que às vezes prefere mais, tem Steadicam, né? Tem vários Eu fui modos o de operar. contrário. Acho que eu aprendi a mexer a câmera na mão mesmo e depois pra mexer com os acessórios, né? Com o Stead. Isso foi legal também, gostava muito. A gente tinha experiência com esses acessórios, né? Então tinha grua, aprendi o que era grua. Nossa, o que era Stead, aquela grua gigante lá. Sim, eu achava... Você chegou a subir, vocês subiram nela? Eu não subi na grua, eu ficava lá embaixo mesmo e brincava assim, falava com os meninos, ó, podem subir, deixa com vocês, porque essa parte não, mas eu adorava, assim, a parte prática, né, chegar, pegar a câmera na mão e aprender a mexer na câmera, estudar a parte de referências de vídeo, assim, né, eu gostava muito, muito. Vocês tinham aula no período da tarde também? Que eram as aulas socioculturais, se não me engano? Isso, aí de manhã era oficina e à tarde as oficinas socioculturais, que eu também amava, assim. Nossa, eu amava. Nossa, eu lembro que tinha aula lá que a gente aprendia tipo a história do cinema, mas com os filmes apresentados, sabe? Eles mostravam pra gente, assim. Exato. Eu lembro que uma vez, nossa, eu vi que eles mostraram o Edifício Master. Você assistiu do Eduardo Coutinho? Sim, que é o sim. documentarista. Nossa, eu achei tão chato. Eu lembro até hoje de assistir a primeira vez e falei, nossa, que documentário é esse? Porque eram muitas pessoas falando dentro de um apartamento, né? Sim. Ele escolheu um prédio, né, do Rio de Janeiro, que é o Edifício Máximo, que é muito antigo e tal, e aí contando a história das pessoas que viviam lá. Eu achei tão chato, mas você acredita que depois de um tempo é um dos documentários assim que eu sou mais apaixonado. Olha aí. O Eduardo Coutinho é incrível, né? Não sei se você gosta dele. Eu gosto. Eu acho que ele é um documentarista assim, fudido, assim. Você falou de documentário, eu lembrei, algo que me apaixonou assim, na época foi por essa parte documental. Então eu lembro que a primeira oficina prática que a gente teve foi a produção de um documentário. Nossa, que foda. Aí eu lembro que o nosso tema era de griot, a gente foi entrevistar um griot e eu achei assim, demais. Eu falei, documentário eu descobri que é o que eu gosto. Ah, e foi uma das coisas que você mais gostou dentro da linguagem de vídeo, assim. Sim, bastante. E você que fez a fotografia desse documentário, você lembra na época? Você gravou? Como é que foi? Isso, eu fui uma das pessoas que gravou também. Toda atividade que tinha no Criar, assim, a gente se dividia na turma de câmera, acho que éramos em 16, se não me engano, por aí. A gente sempre se dividia em grupos de 4, né? Então, dois vão gravar tais cenas e a gente separava o roteiro. E outros dois vão gravar essas cenas aqui. Ah, para que todo mundo pudesse participar. Para que todo mundo pegasse na câmera, para que todo mundo trabalhasse junto ali também. Que legal. E aí, no final do curso, assim, você lembra qual foi o seu TCC? O que vocês fizeram? Você lembra? Eu participei de 2 TCCs. Olha a memória agora, né? Lembrando assim. Vamos lá, TCC. Eu participei de uma ficção, né? Que eu lembro que a gente falava de uma garota negra como protagonista, né? Ela se descobrindo enquanto mulher negra. Ah, que legal. E o outro agora, não sei... o outro foi um documental, inclusive, que é um documentário... Que você nem gosta, né? Eu já nem gosto, porque eu lembro que eu trabalhei com uma amiga, assim, era eu e ela só na equipe de câmera, mas, assim, foi uma experiência incrível, que a gente entrevistou a avó de uma colega nossa, que fazia produção na época, então, que o documentário chama Manga Rosa, e ela tinha uma síndrome rara, que era a síndrome de Guillain-Barré, então, que os movimentos do corpo eram paralisados e depois voltavam. Então, ela contou essa história pra gente. Ela contou uma mulher nordestina, né, que veio pra São Paulo pra fazer um tratamento. Caraca. Então, foi lindo, assim, fazer esse documentário como TCC. E aí, depois desse TCC, você já teve a expectativa do mercado de trabalho, né? Isso, na parte do Criar tem inserção. Cheguei a fazer algumas entrevistas, assim, não rolou, mas tudo bem também. Mas... Na época você ficou um pouco frustrada, depois, tudo bem, não era pra ser, então a gente vai tentar outros caminhos, né? Sim, eu também tive essa experiência, né? Na primeira entrevista eu não passei, aí na segunda, quando eu passei, é onde tipo, as coisas aconteceram, né? Exatamente. E isso é super normal. Assim. Sim, acontece, tá tudo certo. E aí, o primeiro lugar que você passou, qual foi? Que você falou, caraca, das entrevistas que você fez, qual foi o primeiro lugar que você entrou, assim, no mercado do audiovisual?
Ó, no Criar, pelas entrevistas que eu fiz, não rolou nenhuma. Só que aí, depois que eu saí, eu fiz alguns freelas na área, principalmente área de eventos. Eu falei, preciso levantar um dinheiro, né? Eu falei, eu vou tentar outras áreas também. Mas aí continuei com foto e vídeo. Mas aí você mesmo como é que foi essa ponte com os eventos? Você que bateu na porta, assim? Você chegou tipo, ó, galera, tem um curso de câmera, fiz no Criar, quero gravar. Foi meio que isso, assim? Foi isso. Teve o legal também, eu trabalhei num festival musical, depois de uma indicação de uma educadora na época do Criar, mas aí eu fui freela. E aí esses freelas de eventos eram em grupo de Facebook, assim. Nossa. Comecei a entrar em grupo de mulheres do audiovisual, aí eu via lá, e preciso de uma fotógrafa para tal evento, tal dia. Eu falava, ó, não tenho tanta experiência, mas eu topo. Nossa, foi por você então? Foi. Caramba, isso é muito legal pra galera que tá assistindo, porque eu imagino que muitos alunos às vezes fizeram as entrevistas do Criar e não conseguiram passar, né? Exato. Mas aí como você pode encontrar outros meios de você conseguir entrar no mercado, né? Tipo, vai no grupo de Facebook, sei lá, internet, né? Isso. Tinha gente que me perguntava lá, como você consegue os cursos que você fez, a oportunidade, falou, rede social. Rede social. Eu tava mais no Facebook, né? Não era no Instagram, mais recente, né? Aí eu ia muito por Facebook. Tanto tem gente que eu conheço, tem amizade, assim, me indica para trabalho até hoje. Nossa, que legal. Desde aquela época. Então o primeiro trabalho que você conseguiu foi através da rede social de grupo de Facebook. Isso. E era que evento? Que tipo de evento que era? Que você falou? Era casamento, era debutante. E aí eu ia nesses eventos. Eu falei, nunca fiz. Vou descobrir pra ver se eu gosto mesmo. Às vezes que é uma área que eu quero seguir. Uhum. Mas hoje descobri que não é uma área que eu quero seguir. Mas eu gosto de fazer assim. Hoje eu consigo indicar outros amigos também que gostam dessa área pra poder fazer esses eventos. Mas se aparece, eu acabo fazendo também, dependendo do evento. E depende do período, né? E tal. Isso. E aí você teve essa fase de fazer eventos, aí depois dos eventos você foi pra alguma produtora ou você continuou mais nesse lugar de freela ou coisa do tipo, assim? O Criar, ele acabou na metade de 2016. Aí eu fiquei alguns meses fazendo esses freelas. E daí, alguma amiga, acho que tinha me mandado por rede social também, um programa de audiovisual que era da prefeitura. Então, era a prefeitura, parceria com a DESAMPA, que era esse desenvolvimento de São Paulo, a SPCine. Era um programa de audiovisual também, no mesmo esquema do Criar. Então, os estudantes recebiam a bolsa de trabalho, aí o nome é Sampa Cinetec. Eu acho que eu lembro, que era, inclusive, alguns lugares era nos céus, não era? A SPCine não acontecia nos céus ou não? Esse acho que são dos agentes cineclubistas. Tá. Que é um outro projeto. Isso, é um outro projeto também da prefeitura. Uhum. Eu falei, eu vou me inscrever. Aí deu certo. Aí a gente tinha mais aula teórica também, mas tinha a parte prática. Aí a parte prática era com coletivos, então a gente separou por regiões da cidade. Então, quem era da Norte ficava com o coletivo da Norte. Isso era legal também. Então, a gente conheceu outros coletivos de cinema, conhecer cineclube e tudo mais. E aí, isso alimentava a paixão, né? Imagina que você ali estudando em outros lugares, falou, caraca, te levou para outros lugares. Assim, exato. Né? Foi incrível, assim, o coletivo que eu trabalhei, assim, eu gostei bastante. A gente chegou... O nosso coletivo era na parte centro-oeste, né? Então, a galera que morava no centro, que morava ali na zona oeste. Eu já estava morando onde eu moro atualmente, no Jardim Colombo. Então, fui para esse coletivo. Aí, a gente estudou bastante o bairro ali, a região do Bexiga, né? Toda a parte histórica dele, assim, a parte histórica preta que tem ali na região do Bexiga. A gente produz um documentário também sobre isso, né? Nossa, e aí você foi câmera? Você fez câmera? Aí, fiz câmera também. Que legal. Aí, todo mundo escreveu. Foi na parte de direção e roteiro, foi mais coletiva. Aí, eu fui para a parte de câmera também. Nossa, eu fico imaginando assim, Camila, como é que é pra você, por exemplo, hoje, né, essas experiências que você teve, até agora contando, fazer câmera num projeto que você gosta tanto, que é a linguagem documentária. Como que é pra você essa experiência, assim? Eu sou apaixonada, assim, porque eu adoro ouvir histórias, né? Então, pra mim, ouvir histórias é assim, e poder transmitir essas histórias pra mais pessoas, pra mim, é incrível. Entendi. É o que mais te encanta, assim, quando você... Sim, me encanta muito. E aí, quando você faz câmera nesses projetos, como é que é o processo criativo? Como que funciona, assim, um documentário? Porque, por exemplo, até para o pessoal, assim, entender um pouco, para quem não conhece a área do audiovisual, sim, quando você faz um vídeo, você tem roteiro, né? Isso. Não que o documentário não tenha, mas é uma coisa mais solta, né? Como que é, por exemplo, a captação de um documentário? Na hora que você vai pensar a fotografia de um projeto como um documentário, por exemplo. É engraçado esse assunto, porque eu lembro que eu estava conversando com um amigo uns dias atrás, ele falou, eu acho mais difícil fazer documentário do que ficção, porque a ficção você tem ali o roteiro, né? Aí você monta o cenário, o documental, ele pode acontecer várias coisas.
você tem um roteiro, né, que você escreve, por exemplo, você decupa ali, tem a entrevista, então, eu quero entrevistar fulano, ciclano, beltrano. E essas são as perguntas. Mas, assim, o que a pessoa vai falar não está no nosso controle, porque não está ali roteirizado como a ficção, por exemplo. E acontece também. Aí a questão também de depois na montagem, você ir pensando, o que é legal manter, isso aqui é legal, a pessoa está contando essa história dessa forma. Aham. Então tem esse desafio mesmo do comentário. É um pouco mais difícil, mas eu gosto, assim. Porque você não tem nada muito prévio, assim, né, do que vai acontecer, né? Exato. Assim, você tem uma ideia do que você quer contar, né, a história, mas eu imagino que o assunto vai desenrolar ali na hora, né? Vai ser... Exatamente. Você tem um tema, né? Eu vou falar sobre a história X. Então, eu vou entrevistar uma pessoa tal, outra pessoa de outro perfil e outra de outro perfil. Mas, assim, o que elas vão falar, elas podem acabar falando mais do que as perguntas. Tem pessoas que vão falar um pouco menos. E tudo bem, isso acontece também, né? Aí a gente vem já preparado para isso. Boa. E você lembra de algum documentário que você participou, que você fez, que mais te encantou, assim? Você fala, nossa, fazer esse documentário foi foda, assim. Eu acho que teve o TCC do Criar, a história da senhora que a gente contou, né? O Manga Rosa também me encantou, assim. Foi lindo fazer esse documentário. Acabei fazendo outros documentários recentemente também, só que mais solo, assim. Que era mais, vai lá, que eu gravei, editei, fazia um pouco do roteiro. Sim. Que eu também gostei bastante, porque aí foi dentro do meu bairro, assim, e ouvindo histórias, né, de pessoas que às vezes você olha assim, não conhece tanto, aí você ouve ela falar, você acha incrível, você fala, caramba, olha a história dessa pessoa, né, meu? E sem contar que eu acho que o documentário, ele procura muito cair num lugar que não é o seu viés, né? Porque às vezes a gente tem um viés, né? De um determinado assunto, uma realidade, um modo de ver. Aí o documentário vem e você fala, nossa, mas tipo, eu imaginava uma coisa é outra, né? Exato. Mas essa daí que você falou que gostou de fazer no seu bairro, o que era? Que histórias que eram, assim, você lembra? O que é que você contou nessas daí? No meu bairro eu faço parte de um projeto social chamado Instituto Fazendiano, desde 2018. Então eu entrei nessa parte audiovisual, porque antes da pandemia eram realizados eventos mensalmente. Então eu fazia a captação em foto, vídeo, desses eventos, pra gente sempre ter registrado também, né? E aí veio a pandemia, a gente precisou paralisar as atividades e voltar a atenção para a comunidade inteira, para o Jardim Colombo inteiro, porque tinham outras demandas, né? Então a gente começou a fazer arrecadação de cestas básicas, produtos de higiene. E aí nessa época também a gente contou com a ajuda de muita gente, então muitos voluntários de dentro lá da comunidade. Foi o período que eu conheci mais gente lá do Jardim Colombo. Então pessoas que eu tenho amizade assim até hoje. E você mora lá, né? Isso, eu moro lá. E aí pessoas de fora também que vinham para colaborar, às vezes estudantes que faziam graduação, mestrado, tinha oportunidade de conhecer gente muito bacana também. E aí, numa dessas oportunidades, a gente produziu um documentário que foi justamente sobre a época da pandemia. Então lá dentro a gente tinha a produção de alguns cursos, que era na parte de construção civil, artesanato e gastronomia. Aí um desses documentários a gente entrevistou algumas mulheres que fizeram o curso de gastronomia. Então elas contam um pouco da história delas, né? Como a maioria delas vindas do Nordeste, então como que elas chegaram até o Colombo, como que é a formação da família delas, como que elas trabalham. Então foi um processo que eu gostei muito, assim, um documentário que eu gostei muito de fazer. Nossa, eu queria voltar um pouco, assim, que você comentou que você saiu do Criar, só pra gente ter um pouquinho a linha do tempo. Sim, né? Aí você foi atrás de eventos para trabalhar e tal. E aí depois, qual foi o próximo passo que você foi para se sustentar dentro do audiovisual, do mercado de trabalho? E aí eu entrei nesse programa audiovisual, o Sampa Cinetec, no final de 2016. Que foi alguns meses depois que eu terminei o Criar. E aí fiquei nele até abril de 2017. E aí uma das partes desse programa era a oportunidade de ter contato com produtoras. Então a gente recebeu uma lista com várias produtoras de São Paulo e a gente podia escolher até 3 para fazer entrevista mesmo nessas produtoras. Então eles disponibilizavam as vagas, a gente tem, sei lá, 2 vagas para videomaker, 1 vaga para assistente de produção. Nossa, era quase o mesmo sistema do Criar, né? Depois enviava para o mercado de trabalho. Isso! Assim, né? Aí eles faziam essa ponte com as produtoras, olha, a gente tem essas 3 pessoas que estão interessadas nessa vaga. Aí eles agendavam entrevista. E aí, nessa daí, você foi para alguma produtora, é isso? Você aí lembra? eu fiz a entrevista em 2 produtoras, que eram até próximas. Foi a oportunidade, assim, que eu conheci. Eu falei, nossa, eu sabia que existia tanta produtora audiovisual, assim. Eu fiz 2 que tinham mais ou menos a mesma pegada,
Passei nas duas, Nossa! eu falei, nossa, vou ter que escolher. Aí fiquei com uma delas, foi a Preta por Ter Filmes. Aí na época eu tava também, tinha entrado na faculdade de audiovisual, em 2017. E aí comecei a trabalhar lá, eram 3 meses. Eu trabalhei 3 meses, saí, fiquei em abril no programa ainda. Aí em maio me chamaram. Ah, você não tem interesse em trabalhar, continuar aqui com a gente? Eu falei, eu tenho. Nossa, aí saí legal. do programa, parei o programa no meio e entrei como estagiária na produtora. E aí, quando você entrou nessa produtora, como estagiária, como que foi o seu trabalho inicial dentro dela? Então, eu entrei como assistente de produção. Então, na época, era uma produtora menor, então tinha diretora de produção e eu era como assistente dela. E aí você saiu da área de câmera, né, igual você falou. E pra você foi... Como é que foi esse período? Porque eu imagino que foi tudo bem, você lidou bem com a situação. Foi até meio engraçado, assim, porque na divulgação eram 4 vagas. 2 para videomaker e 2 para assistente de produção. Falei, vou tentar de videomaker, né? E aí eu lembro que eu entrei com mais 3 amigos, que também eram do mesmo programa. E os 4 são videomaker. A gente falou, e agora? Nós somos em 4? São 2 vagas, será? 2 vão ficar de fora. Sim. Acabou que os 4 entraram, né? E aí a gente ficava meio nessa rotatividade. Antes de eu ser contratada como estagiária, né? E aí depois acharam legal no trabalho, como assistente de produção. Eu falei, é uma experiência nova. Eu falei, vou tentar pra ver se... Vai que eu acabo gostando da área, né? Vai que eu acabo querendo seguir essa área. E aí fui, era minha estagiária, assistente de produção. Aí a gente já entrou na época que tinha uma série rolando, uma série documental. Nossa, que legal. Que série que era? Você lembra qual que era? O nome da série é Afronta. Na época a gente fez pro canal Futura. Então são Nossa! 26 episódios. Você acredita que eu acho que outro dia eu tava... Acho que tem na Netflix? Tem. Isso mesmo, ó, você vê como não é fake, né? Eu tava procurando na Netflix algumas séries e tal, e Afronta, se não me engano, fala de pessoas pretas, não é? Isso. Isso, eu lembro, e as experiências delas e tal. Meu, e é muito Isso. legal, vocês fizeram? Isso, E a olha gente já só, entrou na parte que de legal. pesquisa. Nossa, foi incrível. Aí pesquisar quem que a gente pode entrevistar, quais as pessoas, né? Artistas, não artistas também, né? Assim, foi um processo incrível. Legal que muitas das gravações foi aqui em São Paulo. Aí eu consegui praticamente todas daqui. E você fez, nessa aí você fez a produção. Aí eu fui assistente de produção. Que legal, parabéns, porque é muito legal, sério, parabéns, muito legal. E aí, como assistente, você acabou curtindo? Como é que foi o seu processo, assim, sendo assistente de produção da série? Porque você queria fazer câmera, né? Isso. O desejo estava ali dentro, né? Aí, pra não perder tempo, pra ficar muito tempo sem fazer fila de câmera, eu voltei a fazer, na verdade, alguns trabalhos por fora. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, no final de semana, continuava pegando eventos. A paixão tava ali, né? Tá ali. Eu falei, lado. não vou deixar de fazer. Eu falei, não quero deixar de fazer, vou fazer então as 2 coisas. E aí, o legal de ter trabalhado como assistente de produção foi para ter uma visão geral, assim mesmo, das coisas, né? Então, produção tem um pouco disso, né? Ela precisa ter essa visão macro. Então, para essa parte, assim, foi incrível. Não só pro audiovisual, mas para as coisas da minha vida mesmo. Então, foi legal nesse sentido. Foi um aprendizado de organização mesmo, né? Isso. De você entender que porque produção tá muito nesse lugar de fazer as coisas acontecer, né? Exatamente. E aí, para as coisas acontecerem, você precisa se organizar, cronograma, né? Datas, o que vai precisar naquele dia. Né? Exatamente, ter aquele suporte geral para toda a equipe, né? É uma função tão incrível e tão importante como todas as outras, né? No meio cinematográfico. E aí você continuou nessa produtora depois de quanto tempo? Assim, depois desse projeto que você fez, você continuou nela? Eu continuei por mais 3 anos. Legal. Então, fiquei no período da faculdade como estagiária, fiz faculdade por 2 anos. Faculdade, qual curso você fez? Eu fiz audiovisual mesmo. A paixão não saiu, né? Aí entrei como bolsista numa instituição particular. Que legal. Aí aí me formei, continuei na produtora, aí como assistente de produção, não mais como estagiária. Assim, eu fazia assistência de produção, mas aí tem o nome estágio, né? Estagiária. E depois fiquei como assistente de produção, aí entraram outras produções também, documentais, ficcionais também, mas era mais que a gente chama de produção de base, né? Ficava mais no escritório. Então algumas produções eu acabava indo, outras não, aí ficava no escritório, mas aí eu gostava, assim. Aí depois de um tempo eu falei, não sei se eu quero seguir a área de produção, né? Assim, mas foi muito bom os 4 anos, porque aprendi bastante coisa, participei de muita coisa também. E nesse período que você lembra de algum outro projeto, além desse Afronta, que você pegou assim, que você falou, nossa, que legal esse projeto que eu tô fazendo, assim. Outro que foi um pouquinho antes de eu sair, foi o documentário sobre a história dos Racionais, né? Ah, que aí... você participou? Não, vamos falar sobre isso.
Vamos falar mais sobre isso. Caraca, que foda. E aí você ficou na parte de produção desse documentário. Isso, foi assistente de produção. E que ano que era, mais ou menos? Você lembra que já começou a rolar a ideia do documentário dos Racionais? Você lembra? Acho que os Racionais, olha, tem um tempinho, foi bem antes de eu entrar na produtora. E aí foi muito legal que aí eu olhava assim, ai, vai sair finalmente, vai sair finalmente. Nossa, não, pô, eu imagino que se... Porque o documentário saiu o quê? Esse ano ou foi ano passado? Não lembro, acho que foi esse ano, né? Foi... Eu saí, acho que foi 2020, final de 2021, se eu não me engano. O documentário do Racionais? Isso. E aí você já tava falando desse projeto, era 2000 e o quê? Será 2018? Sei lá, 17? Não sei ou não? Isso, já ouvia falar do projeto. Ah, caramba. Aí todo mundo assim, todo mundo fã do Racionais, e nossa, vai ver o documentário do Racionais. E você ia pro set? Você foi pro set em algum momento? Eu cheguei aí pro set, aí era uma produção bem maior, né? Aí também fui pra equipe de fotografia, aí fui como vídeo assiste. Do documentário do Racionais? Isso. Que legal. Aí participei de algumas diárias também, não foram todas, mas participei de algumas. Mas assim, o processo inteiro foi... E qual foi foi a incrível. produtora que fez? Foi a que você tava? Foi a Isso, produtora... era a produtora que eu tava. Como é que é o nome mesmo dessa produtora? Preta por Ter Filmes. Ah, boa, legal. E aí, esse processo, você ficou como produtora? Ah, não, você ficou como vídeo assiste, né? Fui vídeo assiste e também assistente de produção. Entendi. E você lembra qual foi o maior desafio de produzir o documentário de Racionais? Que você mais falou, caramba, isso eu tô aprendendo, isso é legal. Acho que foi muito legal ver a parte de licenciamento. Porque o documentário com os Racionais tinha muita imagem, tem, né? Muita imagem em arquivo. Então, música, fotografia. Eu lembro da gente pegar caixas de fotografias, assim, deles, assim, fotos antigas de ter que escanear tudo. Pra poder Pra ver quais as digitalizar, fotos, pra ter essa cópia, pra ver quais fotos seriam usadas no documentário. Nossa, e isso daí foi legal, esse processo de separar? É trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Eu lembro assim e falava, quanto tempo será que eu vou levar pra fazer isso? Caraca, e você que escaneava? Você Isso. Que... Nossa, então você deve ter visto diversas fotos que nem entraram no Muito, eu ficava documentário. lá e parava, olhava e falava, nossa, que legal, aí escaneava. Nossa, que legal essa foto, aí escaneava. Tem alguma que você lembra que você marcou você, assim, das fotos que você separou? Eu achava muito legal ver fotos muito antigas deles, assim, eles mais novos, mais, eles com os pais, eu achei isso sensacional, assim, depois ver isso no documentário. É, que você acompanhou a pré, né? Aí depois que você assiste, você fica, caramba, que bacana. Nossa, então você falou que esse documentário você fez próximo de você sair da produtora, né? Isso. Imagino que você saiu realizado, então, né? Você falou, pô, cumpri meu papel aqui. Nossa, eu falei, pronto, quando saiu, eu lembro que saí, comecei a contar pros amigos, aí amigos que contavam pra outros amigos, nossa, eu vou falar pra todo mundo. Não, imagino, porque você já tinha a notícia bem antes, né? Sim, você aí já aquilo, tinha a gente um furo, podia né? falar Tipo... e falava, não, agora vamos esperar, agora que saiu a gente pode falar. E aí você saiu, aí você já foi pra algum lugar também específico, você ficou um tempo freelando, porque eu lembro que você comentou que nesse período você já estava procurando fazer freela, né? De Isso. final de semana, evento, que era a sua paixão na fotografia ali, né? E aí quando você sai, como é que foi esse período de você sair dessa produtora? Foi meio estranho, né? Porque foram 4 anos, e aí eu saí na época, não, foi um pouco depois da pandemia, mas a gente já tava de home office. Aí eu falei, vou sair. Acho que 4 anos foi um bom período, né, pra trabalhar aqui. Então, acho que eu vou tentar outros caminhos agora. Então, como freela, eu sempre continuei fazendo. Falei, eu vou pegar fim de semana, feriado, e continuar fazendo freela mesmo pra levantar um dinheiro extra também, né? Legal. Pra ir comprando meus equipamentos, a ideia era essa também. Aham. Aí ajudando em casa também, guardando um dinheirinho. Então, Boa. era com esse objetivo, assim. E aí, depois eu fui pra uma outra área, que já não era mais bem com audiovisual, acabei no setor público. Caramba. Trabalhei 4 meses em o que a gente chama de escola de governo, que dá formações para profissionais da prefeitura. Aí essa escola ficava dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo. Aí trabalhei na parte de comunicação. Então eles Quase queriam... como uma assessora, assim. Eles queriam alguém para fazer divulgação da escola, para chamar mais profissionais para fazer as formações deles. Aí eu entrei nessa parte. Então eu cuidava das redes sociais, eles queriam, a gente queria ter uma rede social da escola. Então eu entrei para fazer essa parte também. A gente queria ter uma newsletter, que é um boletim mensal para mandar para o pessoal da prefeitura e fazer essa parte também. Eu vou voltar um pouquinho, porque antes, na verdade, de entrar na prefeitura, aí que eu me inteirei mais no terceiro setor. Então, eu já estava no terceiro setor na época, né, desde 2018, aí intensificou mais na época da pandemia.
porque foi aí o período que eu peguei férias da produtora e me dediquei 100% só ao projeto. Que era a época que a gente estava fazendo distribuição de mantimentos, foi na época da pandemia, a gente precisava ter uma equipe de comunicação para poder fazer esses registros, que os doadores sempre pediam algo como comprovação, né? Para validar o trabalho que vocês estavam fazendo. Isso, exatamente. E só o pessoal que está assistindo a gente, para quem não sabe, terceiro setor são trabalhos sociais, né? Desculpa, eles acabam falando o termo, né? Tirar um pouco legal, dessa ideia de termo. Então, o terceiro setor é toda a parte que trabalha com organizações sociais, né? Isso. É o primeiro setor que a gente chama que é o setor público, o segundo que é o privado, o terceiro que trabalha, que é a organização social. Que tem essa organização ali dentro dessa indústria e tal, social. Né? Isso, são empresas sem fins lucrativos, né? E aí você começou a entrar no terceiro setor e aí você se apaixonou pelo que eu tô sentindo, né? Nossa, muito. Porque quando eu me mudei pro Jardim Colombo, eu queria de alguma forma participar ali da comunidade, né? Fazer alguma coisa ali dentro. Aí o meu primeiro contato foi com a associação de moradores. Aí foi muito acolhido, assim. Eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa. E aí fui conhecendo as pessoas, mais a galera da minha idade. Um pessoal também que já trabalhava, líderes comunitários, já estavam há anos, né, na área também. E aí fui tendo esse contato, falei, sou do audiovisual, então se precisar de alguma coisa nessa parte, estou aqui. Eu tô aqui. Fiz meus vídeos de finais de semana pra comprar os equipamentos, né? Exato. Hoje você tem alguns equipamentos, assim? Como é que é isso? Você loca mais? Como é que tá? Hoje eu tenho meus equipamentos, mas antes eu fico lembrando, assim, dos corres que eu fazia, assim, e vai, busca equipamento, porque na época do Criar, junto com os amigos, a gente escreveu para um edital municipal. Nossa, edital ajuda muito, né? Edital, a gente fala muito assim, edital ajuda bastante, porque foi daí que a gente conseguiu comprar equipamento e usar esses equipamentos. Independência, né? Exatamente. A gente dividiu os equipamentos, e aí, por exemplo, eram 2 câmeras, eu quero usar a câmera, então a gente combina, deixa a câmera comigo, agora eu quero usar, e a gente ficava fazendo essa... Qual edital que você conseguiu? Foi o VAI? Foi o VAI 1. O VAI 1? Isso, VAI 1. Acho que foi 2015 mesmo que a gente editais, é até legal também falar pro pessoal, né? Porque tem Sim. gente que está assistindo e não sabe o que é edital, né? Existe alguns editais públicos onde existe um certo financiamento e um incentivo para produzir vídeos culturais, né? Projetos culturais, né? Isso. E aí tem o VAI, tem outros, né? Que eu não lembro agora o nome dos outros, assim, mas tem o VAI... Tem o VAI, aí tem os estaduais também, né? Tem o PROAC, por exemplo, que já é do estado. Mas tem muito edital municipal. Então, assim, se você tem algum coletivo, você não precisa ser... Às vezes tem um CNPJ, às vezes só acha, né? Vê edital e às vezes fica meio assustado, né? Com a parte burocrática, Exato. Né? Aí, não, mas é tranquilo. Se você tem um coletivo, junto com o pessoal, escreve um projeto... vai pedindo ajuda, às vezes precisa de um orçamento, montar um orçamento, que às vezes é uma parte um pouco mais complicada. Que é mais chata, né? Isso, monta um cronograma, mas aí vai lendo já para se familiarizar com os editais mesmo. E aí você entrou nesse terceiro setor, porque você teve ajuda edital, com seus equipamentos e tal, e aí você não saiu mais do terceiro setor? Ou hoje você... Como é que tá, assim? Você tá em algum lugar privado também? Ou é só os freelas que você faz? Hoje eu faço freela, vou explicar assim, porque é meio amplo. Hoje eu estou num projeto em parceria com o pessoal, com estudantes, professores da USP, que é um projeto, na verdade, que inclui o Brasil e mais 3 países, Alemanha, Canadá e Peru, que é um projeto que vai estudar, assim, a resposta, né, de algumas comunidades em relação à pandemia. Então, no nosso caso, é a resposta do Jardim Colombo em relação à pandemia. Como que a gente respondeu a pandemia, então, todas as ações que a gente fez, e a gente vai trabalhar... E a gente se diz o bairro. Como que Isso. o bairro reagiu à pandemia? Como é que ele se organizou para... Exatamente. Como que o bairro respondeu à pandemia? O que aconteceu, assim, nessa época? Como é que as famílias responderam em relação à pandemia? Então, e em paralelo também, a ideia é promover oficinas dentro da comunidade que trabalham em comunicação e saúde. E como que funciona a busca dessa resposta, assim? Você é de pesquisa de ir na casa das pessoas, na prática, assim, sabe? A nossa ideia como projeto final é a construção de um memorial da pandemia. Então, a ideia é a gente entrevistar algumas pessoas, algumas famílias, né, para entender como que cada uma, assim, respondeu, qual o jeito que cada uma deu em relação à pandemia, né? Como é que foi a pandemia para cada uma dessas famílias. A ideia também é que as pessoas se gravem também, elas contando um pouco da história delas, né? Como é que foi em relação à pandemia dentro da casa delas,
em relação à família. Então, a ideia é fazer a construção desse memorial coletivo. Então, com construção de vídeos, de fotos, de depoimentos em áudio. Aí entra essa parte documental de novo. Que vem sempre norteando ali, né? Exatamente. E aí, em paralelo, a gente também tem algumas oficinas de audiovisual para essas pessoas também. Isso dentro da USP, né? Você falou? Isso ou dentro... É um projeto em parceria com a USP. Tá. Aí a gente vai realizar dentro do Jardim Colombo. Tá. Então, a ideia é promover algumas oficinas audiovisuais para que as pessoas também consigam se gravar e contar um pouco dessa história. Delas no período da pandemia, né? Isso, exatamente. E essas oficinas que vai dar seriam vocês? Você vai dar oficina de câmera, imagina. Exato. Então, como é que a pessoa consegue gravar um vídeo usando o celular dela, ela consegue gravar um áudio legal também, com o próprio celular, e usando objetos que ela tem na casa dela. Eu tenho uma pergunta, assim, eu queria ouvir de você, assim, Camila, o que você acha? Mas hoje em dia, as pessoas têm muita facilidade de registrar as coisas, né? Então, pensando nessa coisa de documentário. Você está com o celular na mão, você consegue registrar o momento, consegue gerar um conteúdo, né? Sim. Hoje em dia com as redes sociais e tal. Você acha que a gente, como profissional do audiovisual, de câmera, né? Por exemplo, no caso da fotografia e tal, você acha que é só uma adaptação de linguagem, essa coisa do celular? Ou a gente está meio que perdendo a qualidade estética por conta desses aparelhos, assim? Você já pensou sobre isso? Já, muito. E a princípio... Onde fica a nossa profissão nisso, sabe? Exato. A princípio eu ficava com receio, assim. Mas eu acho que não perde lugar, assim. Eu acho que tem lugar, assim, pros registros com o celular, mas a gente tem o nosso lugar ainda nos registros com a câmera. Eu acho que tem lugar para ambos, assim. Entendi. Você acha que existe espaço nosso ainda de set, de montagem de luz e tal, e tem esse momento do celular, né? Sabe que eu acho que ainda passa uma credibilidade para as pessoas, assim, nossa, tem um set, e câmera tal, e jogo de luz e tudo mais, acho que ainda passa uma... Do que um aparelho de celular que levanta ali, né? Exato. Ele tem outras finalidades, assim, para outras funções ele é muito legal, às vezes, dependendo de um vídeo mais rápido, você queira, algo mais dinâmico, o celular vai responder aquilo. Mas dependendo da finalidade do material que você precisa, às vezes o celular já não vai... Não vai chegar, né? Não que não dê pra fazer várias coisas com o celular, vários tipos de registro, né, com o celular. Só que eu sou uma pessoa que gosta também de trabalhar com a câmera. Exato. Eu lembro que você falou que do criar, você com a câmera na mão... Exato. Nossa, sempre gostei muito e continuo gostando. Nossa, eu lembrei de uma fala agora do Condzilla, que é do... Não do Condzilla, a empresa, mas do Conrad, né? Do Conrad. Isso que é o nome dele. Conrad? Conrad Dantas. Isso. Ele falou numa das palestras, assim, que ele é um comunicador, né? Então, independente do meio disso, da plataforma que vier, ele vai continuar comunicando. Se é pelo YouTube, se é pelo Spotify, se é pelo Deezer, seja qual for a plataforma. Acho que isso às vezes é a gente também, né? Exato. Seja, tipo, a gente, dos nossos princípios de entender a fotografia, seja se é uma câmera, uma Red, ou se é uma Canon, se é uma Sony, ou se é um celular. Um celular. Né? Isso. Que às vezes tem gente que acha que eu quero entrar nesse meio, mas eu não tenho dinheiro para comprar câmera. Você tem um celular, começa com um celular. Eu lembro que uma das entrevistas que eu fiz na época, antes de entrar para a produtora, eu apresentei como portfólio fotos que eu tinha feito com o celular mesmo. Nem era um celular tão bom. Mas falei, essas fotos eu fiz pelo celular. Boa. E funcionou, né? E funcionou. Às vezes não é mais, tem gente que se liga muito ao aparelho, não é só isso também. E outro ponto, assim, que eu observo, assim, eu queria até ver o seu olhar sobre isso, assim. Na área do audiovisual, eu sinto que alguns papéis são ainda muito forte a presença do homem, né? Tipo, sei lá, principalmente na área técnica, eu acho. Câmera, o técnico de áudio, que são coisas que às vezes envolvem tripé, carregar câmera e tal. Como é pra você, sendo mulher, circular nesse espaço, assim? Como foi pra você e como é, assim? De início foi meio desafiador, assim, né? Já contando desde dentro do criar. Né? Que eu olhava assim, por que só os meninos, né? Senti isso até em entrevistas mesmo. Eu senti algumas que eu não fui contratada por ser mulher. Às vezes de lá, carregar a mesma quantidade de peso que os meninos carregavam, mas mesmo assim, ainda ser dispensada por ser mulher. Como se a mulher não pudesse carregar um equipamento, ou não pudesse mexer numa câmera. Então, essa parte de câmera e maquinária, né, que mexe com iluminação,
Então é mais complicado, assim. E aí, ao longo dos anos, eu fui buscando por referência. Eu falei, não é possível. Tem muita mulher fazendo câmera na parte de maquinária. Eu comecei a buscar referências. Eu comecei a ver outras mulheres que tinham feito criar também, que hoje estão nessa área e trabalham há anos. Aí eu falei, tá vendo? Essas são as pessoas. É isso que eu quero seguir, assim. Ó. Existe um caminho, E existe um caminho. Não vou dizer que não existe esse machismo, né, esse preconceito, porque tem, sim. Uhum. Mas é isso de ver, eu falei, não é possível, de buscar referências, ver, olha, tem diretoras de fotografia, tem mulheres que trabalham com maquinária também, e são tão excelentes quanto os homens. Então, não é o gênero que vai definir, né, o quão aquela pessoa é boa ou não em determinada função. Qualidade técnica, né? Exatamente. No Omelete, quando eu trabalhava, eu lembro que as pessoas se surpreendiam porque eram mais mulheres nos bastidores do Omelete. Eles tinham criado um time de mulheres lá na edição, na captação. Nossa, que demais. Muito legal, né? Muito Ficava legal. muito feliz também, assim. Tinha essa preocupação, né? Muito legal quando a empresa tem esse olhar, né? Exato. E aí, por isso da também... diversidade, né? Em geral, assim. Sim. Né? E aí, por isso também que eu fui nesse caminho, na época do Facebook, de procurar grupos de mulheres. Aí eu procurei muito mulheres que eram trabalhavam com essa parte de câmera e da parte de iluminação também. Que legal. Muito legal. Nossa, Camila, eu tô olhando aqui a sua história, você contando pra gente, né, da sua paixão ali por fotografia, começou na escola, né, quando você entrou, e aí todo o período que você passou da produtora, você participou do documentário do Racionais, isso pra mim é tipo, você zerou a vida, pra mim é zerar a vida no audiovisual ter participado disso. Quando você olha toda essa sua linha de trajetória, assim, o que você diria pra Camila, assim, se você voltasse do tempo, assim, pudesse dizer pra ela lá, naquele momento que ela estava entrando no criar e tal? Como é pra você esse sentimento, né? Pensando na sua trajetória. Eu acho incrível, eu fico olhando, caramba, quanta coisa já passou, vários caminhos que eu fui tentando, alguns, que legal, falar, fiz, mas não é muito o que eu quero, mas tive a oportunidade de conseguir fazer essa parte também. Então, olha, assim, eu fico... Caramba, eu fico contando desde 2015 até agora, 2023. Eu falei, muita coisa aconteceu. Teve momentos que você pensou que não ia dar certo? Teve sim. Às vezes, quando eu saí também da produtora, eu falei, não sei, será que eu vou conseguir manter na área? Será que eu vou pra outra área? Não sei. Já tive uns momentos que eu pensei em sair da área. Eu falei, acho que eu vou tentar outra coisa. Mas aí vi e deixa, calma, cair em alguma coisa. E aí você tava de volta, eu falei, assim. eu acho que eu não vou sair da área, não. E Camila, hoje você tá em algum lugar fixo? Hoje você tá freelando? Como que tá a sua vida hoje, assim, dentro do mercado? Eu continuo com freelas também. E estou nesse projeto, em parceria com o pessoal da USP. Terceiro setor, né? Isso, é onde eu tenho a maior parte, assim, da dedicação, assim, de tempo, né, de trabalho, mas continuo fazendo os freelas também. Mas o bom como é mais flexível, eu tenho a oportunidade de pegar outros trabalhos durante a semana, por exemplo, de trabalhar em projetos pessoais também, de trabalhar com outros amigos também, que às vezes têm as mesmas ideias. Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Que legal. Deixa o seu contato, então, pra galera que tá assistindo a gente. Como que o pessoal pode te achar? Através do Instagram? Qual o lugar que a pessoa pode achar o seu trabalho, né? No caso de fotografia. Eu uso bastante o Instagram, que é o @camila_bais, que é a rede que eu mais uso. E lá tem outros arrobas também de outros projetos que eu faço parte, que eu tô ali somando junto com outras pessoas incríveis. Camila, obrigado por ter topado vir aqui, compartilhado sua história. O Pode Criar cada vez mais, para mim, eu tenho mais certeza que é um projeto que acredita muito que ao compartilhar as vivências, a gente acaba inspirando, né, outras pessoas. Que às vezes a gente precisa disso, né? Ouvir outras histórias para ter uma luz, um caminho. Às vezes a gente se sente perdido, né? Então, tipo, Exato. Eu acredito muito que o Pode Criar tem esse lugar, sabe? Então, obrigado por você ter tirado esse tempo e ter vindo aqui, tá? Eu que agradeço pelo mesmo. Convite, por essa oportunidade incrível. Obrigado. E, ó, você que assistiu a gente até aqui, não vai embora sem se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar com os amigos, porque a gente que é produtor de conteúdo, a gente precisa muito dessa força, muito dessa ajudinha. E, ó, seguimos, hein? Valeu, obrigado. Obrigada, gente.